Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Leonardo Ferreira da Ferreira Studios e dando continuidade aí ao nosso curso de Adobe Illustrator CC. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho aí sobre como está utilizando a ferramenta Pathfinder para criar vetor. Na aula passada a gente viu como criava isso através da ferramenta de caneta, que é um método básico, ok? E agora com a Pathfinder é basicamente o mesmo princípio, porém a Pathfinder ela possibilita para a gente utilizando as formas geométricas de retângulo, elipse, polígonos, retângulos, quadrados. Ela possibilita que a gente crie formas mais pré-definidas, formas melhores, ou seja, a gente consegue desenhar de uma maneira mais correta, ok? Então, para isso, a gente vai estar utilizando essas ferramentas, porque basicamente quase todas as marcas é formada por essas formas. E quando não dá para utilizar essas formas, a gente vai utilizar a caneta mesmo, ok? Então, como que isso vai acontecer? A gente vai abrir aqui uma imagem agora, a gente vai vir aqui em File, New. Primeiro vamos criar um documento aqui, aula-patch, vou chamar ela assim, vou colocar 1280 por 800, vou deixar a orientação de paisagem mesmo, não vou colocar sangria, pixels ou advanced, a gente deixa em RGB. Vamos dar um OK aqui. Beleza. Então o que acontece, pessoal, é o seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer é exportar a nossa imagem que a gente quer trabalhar com ela aqui. No caso, a gente vai utilizar a logo do Office 2013, do PowerPoint, e a gente vai estar vetorizando em cima dela, ok? A gente está aprendendo como que faz a vetorização através desses elementos de quadrado, retângulo, elipse, utilizando também o comando Pathfinder, ok? Então vamos lá, File, Place, ou seja, a gente vai colar. Eu vou vir aqui na minha pastinha que eu tinha criado anteriormente lá no Illustrator e vou abrir essa marca aqui, logo underline PowerPoint, ok? Então ele vai aparecer esse símbolo aqui, que é para que a gente clique em alguma área, ok? Então vou clicar aqui, vou diminuir um pouco aqui, segurem um Shift na hora de diminuir, que ele vai diminuir em escala. Quando a gente segura o Shift, ele diminui em escala, e se a gente não segurar o Shift, ele pode diminuir causando uma distorção, ok? Então segurem o Shift aí. Então vamos deixar mais ou menos desse tamanho aqui, ok? Então nosso objetivo é vetorizar isso daqui. Percebam que quando eu ainda clico em cima, ele ainda mostra para a gente a seleção aqui da nossa imagem para a gente trabalhar. Só que como a vetorização ela é feita por cima, uma vetorização por cima de uma imagem, a gente vai apertar o comando Ctrl F2. Ctrl 2. Quando a gente aperta o comando Ctrl 2, ele simplesmente bloqueia aqui para a gente, pessoal, a nossa imagem que a gente colocou, jogou como place lá, ok? Então vamos dar um Ctrl S, vamos salvar essa aqui como aula patch, beleza, vamos salvar Illustrator CC, tranquilo. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que a gente vinha aqui na Layers, ou apertar F7, vocês também conseguem vir aqui nas Layers. E eu estou utilizando aqui o modo Essentials, você pode estar usando qualquer outro modo. E é a mesma coisa que eu vim aqui na minha camada, na nossa imagem que a gente deu place, e clicar aqui, que ele vai habilitar esse Toggle Lock aqui, que é um cadeadinho para bloquear a camada. Então é a mesma coisa. Então o comando Ctrl 2, ele já permite que a gente faça isso de uma maneira mais rápida, ok? Então o que a gente vai fazer agora? O Pathfinder, pessoal, é basicamente o seguinte: para a gente acionar o Pathfinder, a gente vem aqui em Window, e a gente tem aqui Shift Ctrl F9, e a gente tem o Pathfinder aqui. O Pathfinder ele nada mais é do que shapes que unem as nossas formas geométricas, retângulos, elipses, quadrado, o que seja, ele vai unir para a gente ou cortar ou deixar do jeito que a gente quer. Então, para ficar um exemplo um pouco mais plausível, para que vocês entendam, a gente vai fazer o seguinte: vem aqui na ferramenta retângulo e percebam que é o seguinte: se a gente fizer aqui, ó, a gente pode estar vetorizando aqui, né? Só que o objetivo do nosso tutorial, nesse tutorial, não é utilizar a ferramenta da caneta, é fazer isso de uma forma um pouco mais trabalhada e que fique com um resultado melhor. Como que a gente faz isso? Percebam que aqui é um quadrado, só que esse quadrado ele tem as duas extremidades dele está jogada mais para cima. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui, vou colocar uma cor cinza, sei lá, um cinza aqui. Vou tirar essa borda, ok? Aqui em cima. E vou fazer o seguinte, pessoal. Vou vir aqui, ó. Vou vir aqui na extremidade e vou arrastar aqui, ó, até a ponta, ok? Então,
beleza, a gente arrastou até a ponta. Vou só aumentar aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui 165 de largura. Beleza. Tá um formato legal. Para que a gente possa visualizar um pouquinho melhor isso daqui, a gente vem aqui nas layers e aqui a gente tem um patch, ok? A gente vai tentar aqui, pessoal, vamos colocar uma opacidade aqui para que a gente visualize. A gente vem aqui no Appearance, a gente tem o Shift F6, abre o Appearance, ok? E aqui no Opacity a gente vai diminuir um pouquinho, vou colocar 50% para a gente visualizar melhor, ok? Então, beleza, vamos deixar o Pathfinder aqui em cima, tranquilo. Então, o que acontece? A gente criou aqui o nosso quadrado, aqui, nosso retângulo aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui na ferramenta de subseleção, que a gente aprendeu na aula passada, que serve para distorcer ou trabalhar nos vértices dos nossos objetos. E a gente vai direcionar esse ponto aqui, a gente vai clicar aqui e vai direcionar esse ponto até aqui, nessa outra extremidade, fazendo a mesma coisa com o outro, ok? Tentando não sair dessa forma aqui, ok? Então, beleza. A gente acabou de fazer essa parte aqui, desse meio que um trapézio aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Da mesma forma, a gente vai pegar aqui e vai fazer esses retângulos aqui. Então, a gente vem aqui, não se preocupe em passar aqui, porque a cor é a mesma e o objetivo é usar o Pathfinder, ok? Então, vamos lá, vamos vir até aqui. Deixa eu aumentar mais um pouco. Então, a gente vem até aqui, mais ou menos. Ok, vamos vir aqui, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Vamos colocar aqui embaixo, ok? Na área de baixo. Eu vou aumentar isso daqui um pouquinho, vou colocar uns 90 pixels. E vou deixar... vamos colocar 91 pixels. E vamos deixar 12 aqui. Então, 12 aqui e 92 pixels de largura, ok? Então, tá, beleza. A gente colocou aqui a nossa forma aqui, geométrica, tranquilo. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Percebam que aqui a gente tem uma elipse, ok? Então, a gente vai aqui na ferramenta de elipse, na Ellipse Tool, e segurando o Shift, a gente vai tentar aqui criar esse círculo aqui, ok? Então, percebam que para criar aqui, a gente tem que pegar mais ou menos a área correta. Então, vamos tentar pré-definir aqui mais ou menos, ok? Vou aumentar mais um pouco. Então é o seguinte, agora a gente vai vir aqui, vamos direcionar isso daqui mais para cá. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ok. Então aqui a gente tem a nossa elipse. Vamos diminuir a opacidade também aqui no Appearance. Opacity, vamos colocar 40%, só para a gente visualizar. Beleza. E aqui, pessoal, a gente tem também, além disso, a gente tem um quadrado aqui. Perceba que a gente tem um quadrado aqui. Então, a gente vai vir aqui, vou vir aqui na ferramenta de quadrado. Vou vir aqui no quadrado, vou mudar a cor para a gente visualizar melhor, vou colocar um azul. E vou criar aqui um quadrado. E agora, a gente vai utilizar o Pathfinder. Percebam que eu criei o quadrado aqui, a gente podia vetorizar só a forma utilizando a caneta, mas não, a gente vai ser mais inteligente aqui, vai selecionar o círculo, selecionar o quadrado, e aqui no Pathfinder a gente tem alguns Shapes Mod, que são as opções de mesclagem de objetos. Então se a gente clicar nessa opção, percebam que ele corta lá para a gente a área que a gente quer, ok? Porque o quadrado estava em cima da circunferência, então ele vai cortar a área que a gente quer. Aqui, pessoal, a gente vai unir, porque essa parte ela é igual a essa, a cor é igual. Então, a gente clica nela, clica na outra e vem aqui no patch de união, Unit, ok? Então, clica, ele vai unir. Da mesma forma para cá, seleciona e dá o Unit. Percebam que ele criou para a gente a nossa forma. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, essa forma aqui é mais ou menos do mesmo jeito. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui na elipse, vamos criar aqui uma circunferência. Ok? Eu vou tirar aqui a opacidade dela um pouco, 40%. Vamos arrastá-la aqui até o ponto que a gente quer. Ok? Beleza, vamos aumentar aqui um pouquinho. Só para ela ficar mais ou menos do efeito que a gente quer. Ok.
Então percebam que a gente criou aqui nossa circunferência. Agora a gente vai fazer os quadrados, porque a gente precisa cortar essa área e essa área. Então a gente vem aqui no azul de novo, qualquer cor, só para a gente ter uma noção. E vamos vir até aqui. Opa, foi demais. Vamos vir até aqui. Cancela, volta lá. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui na área de baixo. Ok. Seleciona os dois aqui. Esses dois quadradinhos azul vão dar união aqui. Agora clica no círculo, clica nos quadradinhos azul e... Opa, agora deu um erro aqui, peraí. Clica no círculo, clica nos quadradinhos azuis. Peraí que agora teve uma confusão aqui. A gente não podia ter unido essa parte. Primeiro vamos deletar, só usando aqui. Primeiro a gente tem que recobrir toda a área que a gente quer tirar. Então vamos aumentar aqui o nosso retângulo, vamos clicar no círculo. E vamos clicar naquela outra, na ferramenta de Minus Front, ok? Agora vamos fazer aqui um outro aqui embaixo. Lembrando que tem que recobrir toda a área da circunferência para que recorte essa área aqui, ok? Então vamos lá, vamos selecionar o semicírculo aqui, clicar no retângulo e dar o shape. Então beleza, a gente já tem as formas. Vamos clicar aqui e vir na ferramenta de Union para unir esses dois objetos que a gente criou, ok? Essas duas formas geométricas. Agora, pessoal, aqui é bem simples, é basicamente um retângulo com bordas arredondadas. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui, vamos criar aqui um quadrado, ok? Então, vamos vir aqui, vamos criar um quadrado, meio que um quadrado aqui. Ok, criamos o quadrado. Vamos tirar um pouquinho da opacidade, vamos colocar uns 40%. E aqui na parte de... Deixa eu ver aqui onde está o arredondamento dele. Perdão, pessoal, a gente veio na ferramenta errada. Vamos vir aqui, vai ficar mais fácil. A gente volta aqui nas ferramentas e vem aqui, Rounded. O que é esse Rounded? Ele é basicamente a ferramenta retangular Ele é o nosso retângulo com as bordas arredondadas, ok? Então vamos tirar aqui um pouco da opacidade novamente. Os 30%, vamos arrastar aqui um pouquinho e beleza, fechou. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente arrastou aqui, criou essa parte, vamos clicar fora aqui e vamos vir aqui na ferramenta de quadrado, na Rectangle Tool, vamos clicar aqui, vamos mudar a cor aqui para a gente ter uma visão melhor e vou clicar aqui dentro aqui, ó, que é essa área que a gente quer recortar, ok? Essa daqui e essa área aqui de dentro, certo? Então vamos clicar aqui. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Clica nesse azul primeiro, que aqui são duas barras. Deixa eu mudar a cor para ficar melhor. Clica nessa parte, clica no retângulo com borda arredondada que a gente criou, tira a forma de dentro. Ok, agora a gente vai tirar essas partes laterais aqui. Então a gente vem aqui, opa, volta lá. Não, aí, agora foi. Opa, peraí que teve um erro aqui, pessoal. Primeiro vamos clicar aqui para tirar primeiro aquela parte. Agora vamos tirar aqui. Beleza, então aqui a gente tem a nossa forma. E vamos unir ela aqui com o nosso desenho total, ok? Então percebam que ele uniu aqui. Percebam que essa área aqui, ela ficou faltando um pedaço. Então vamos corrigir isso daqui agora. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na extremidade. Vamos clicar aqui e aqui na ferramenta de subseleção a gente clica aqui no patch e arrasta ele um pouquinho, ok? Até a gente conseguir mais ou menos a área que a gente quer. Arrasta um pouco para cá e faz a mesma coisa do lado da parte de cima. Então, beleza, a gente arrastou certinho. Agora, pessoal, o P é basicamente da mesma forma. A gente vai utilizar também o Pathfinder. Vamos clicar aqui na nossa ferramenta aqui de objeto. Vamos criar um quadrado, vou colocar um azul. E aqui a gente tem um quadrado. Ó. Perceba que aqui a gente tem um quadrado. Então, ou um retângulo, perdão. Vamos colocar um retângulo aqui. Beleza. Aqui a gente tem meio que quase uma circunferência. Ok? Então a gente pode estar utilizando a circunferência aqui sem problema. Vamos utilizar a elipse mesmo. Beleza. Vamos colocar mais ou menos aqui elipse. Vamos arrastar as formas aqui. Aí nesse caso a gente volta aqui na ferramenta de subseleção.
Vamos arrastar esse daqui um pouquinho para frente. Esse daqui também um pouquinho para frente. E a gente tem mais ou menos o formato do P aqui, ok? Então é o seguinte. Aqui a gente vai colocar essa forma, tranquilo. E aqui esse P ele é bem arredondado. Então vamos fazer o seguinte. A gente vem aqui na nossa ferramenta de Rounded. Vamos criar aqui mais ou menos um P arredondado, ok? Então vamos vir até aqui mais ou menos. Beleza. Vamos tirar aqui um pouco da opacidade para a gente visualizar melhor. E agora aqui vamos descer esses pontos aqui com a ferramenta de subseleção. Aqui vamos clicar aqui. Vamos voltar um pouco lá. Vamos levantar isso aqui um pouco. Vamos descer isso aqui um pouquinho. Levar um pouco para a esquerda. Opa, aqui ficou fora de foco. Vamos descer mais um pouco aqui. Tem umas formas que são bem complicadas mesmo. Aí tem que ter muita paciência. Então vamos voltar essa opção aqui. Opa. Perdão. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. A gente dá um Ctrl mais aí para dar zoom. E vamos tentar trabalhar aqui nessa forma, ok? Vou criar aqui um outro ponto que eu acho que vai ficar mais fácil. A gente clica aqui no Anchor Point, vamos adicionar um ponto novo aqui. Ok. Deixa eu descer aqui um pouco. Então, beleza, agora foi, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos cortar essa área aqui de dentro primeiro. Primeiro eu vou... Deixa eu ver aqui, essa área aqui não está pegando. Deixa eu vir aqui nas layers, vamos encontrar essa parte aqui que é o petzinho. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ok, então vamos unir essas duas partes da union. Opa. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, tá. Perdão, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Essa aqui vai para cima dessa. A camada, essa parte dentro do P, ela tem que ir para cima da parte do P, porque senão não vai aparecer. Então a gente vai fazer o seguinte. Clica aqui. Vamos fazer o buraco, ok? Agora a gente vem aqui com a nossa ferramenta do retângulo que a gente tinha criado para a barrinha do P. Seleciona as duas e une, ok? Agora vamos corrigir aqui as áreas que ficaram erradas. Vamos tirar aqui um pouquinho. Beleza. Também só para... Não precisa ficar perfeitinho, mas já dá para ter uma noção. Então, beleza, criamos um P. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos selecionar esse daqui. Esse P, ele vai para dentro dessa forma. Então a gente clica aqui. Opa. A gente clica aqui no P. Espera aí que ele não está reconhecendo. Vamos clicar fora. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aqui na nossa layer, a gente colocou ele agrupado. E quando ele agrupa, ele agrupou todas as opacidades pequenas que a gente tinha colocado. Então, na hora de passar a cor, ele não estava aceitando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse negócio desse grupo aí. Vamos passar tudo para a parte de cima e o grupo vai sumir. Para a gente descobrir que cor é essa daqui, pessoal, vamos agrupar. Para a gente descobrir que cor é essa daqui, esse laranja, a gente vem aqui, seleciona tudo e vem aqui na ferramenta de... deixa eu ver se eu acho ela aqui. Contra-gota. Na hora que a gente clicar, ele vai passar aqui para a gente nosso laranja. Como a opacidade está 30%, não visualizou 100 ainda, a gente coloca 100 e voilá, está aí a marca do Office PowerPoint 2013, pessoal. Então, basicamente, utilizar essas formas geométricas é uma opção muito boa, porque a gente consegue trabalhar com excelência e profissionalismo em cima das vetorizações e fica um resultado muito perfeito. Talvez vetorizando ia demorar muito e a gente não ia conseguir um resultado tão satisfatório. Então é importante a gente estar aprendendo a trabalhar com essas outras formas também, ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Para qualquer dúvida, deixe um comentário aí abaixo. É isso aí, até a próxima videoaula. Abraço!